Olá pessoal, tudo bem? Querido aluno, querida aluna, vamos iniciar o nosso curso avançado de Direito Penal. Eu estou pressupondo que você já teve contato com a disciplina. O curso é voltado para o aluno que quer identificar lacunas e corrigir essas lacunas, as deficiências, as fraquezas. Esse curso vai te ajudar a ganhar velocidade na resolução das questões. A gestão do tempo é um fator fundamental na hora que você estiver fazendo a sua prova. Então, se você consegue resolver as questões com uma velocidade considerável, você está na frente, sem sombra de dúvida. E para isso, a informação precisa estar na ponta da língua e esse curso vai te ajudar nisso. Então o curso vai servir também como uma revisão completa, vamos passear pelos temas que provavelmente, muito provavelmente, estarão na sua prova. Vamos começar aqui com a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Veja, você já aprendeu que a lei penal só retroage se for para beneficiar o réu. Mas o STF, por meio dessa súmula, faz um alerta. Você tem que analisar se trata de crime continuado, se trata de crime permanente. Porque se for o caso desses dois tipos de crime, aí você vai aplicar a lei penal, ainda que seja mais grave. Certo? Lembrando o seguinte, uma observação para você que é meu aluno. O PDF está aí disponível para você. Se você consegue estudar esse PDF sem a minha ajuda, maravilha, você nem precisa assistir a esse vídeo. Baixou o PDF, consegue entender o PDF, coloquei todos os comentários necessários. Se você consegue entender, não precisa assistir a esse vídeo, tá bom? Aí você ganha mais tempo. Mas eu sei que algumas pessoas vão sentir dificuldade, então eu estou aqui para resolver esse seu problema, se for esse o seu caso. Bem, voltando aqui ao conteúdo da nossa aula. Vamos aproveitar a súmula para revisar o que é crime continuado, o que é crime permanente, e depois vamos ver aí questões para ver isso na prática. No crime continuado, nós temos várias condutas. Se a gente fosse considerar essas condutas de maneira isolada, seriam vários crimes autônomos, ou seja, um crime que não tem nada a ver com o outro. Mas o direito penal, no crime continuado, vê essas condutas como se fossem uma única conduta. Cada conduta é interpretada como se fosse continuação da conduta anterior. De modo que todas essas condutas, o somatório dessas condutas, é interpretado como se fosse uma só. O exemplo clássico é um furto semanal praticado por um caixa de um mercado. Então o atendente, o caixa lá do supermercado, semanalmente subtrai valores em quantias pequenas, irrisórias. Toda semana ele vai lá e subtrai um valor de dinheiro pequenininho para ninguém perceber. Se a gente fosse analisar cada conduta, seria vários crimes de furto, não é verdade? Mas o Código Penal vai dizer, olha, isso aí é um crime continuado. Cada conduta é interpretada como continuação da anterior. No crime permanente, nós temos uma única conduta, só que essa conduta ela se estende no tempo, que é diferente do continuado. No continuado, nós temos várias condutas que são interpretadas como uma só. No crime permanente, nós temos uma única conduta, só que essa conduta ela se estende no tempo, ela começa e se prolonga no tempo. Como, por exemplo, o sequestro, o cárcere privado. E o que é que o STF fala? Olha, se uma lei penal mais grave entrar em vigor antes da cessação da continuidade ou antes da cessação da permanência, essa lei penal, embora seja mais grave, será aplicada. Pronto, vamos ver isso na prática? Vamos lá. O Mário está com inveja de Helena. Aí o que foi que o Mário pensou? Olha, eu vou sequestrar a Helena a fim de impedir que a Helena participe de um processo seletivo. O Mário, então, privou, olha aqui a conduta, privou Helena de sua liberdade por uma semana. Veja aqui, essa conduta, ela se estendeu por uma semana.
período em que foram realizados os testes do processo seletivo, fazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que, no meio da semana em que Helena restou privada de sua liberdade, entrou em vigor nova lei recrudescendo, ou seja, piorando, de alguma forma prejudicando o acusado. Por quê? Porque está aumentando a pena do crime de sequestro, do crime de cárcere privado. E aí, a gente aplica a lei penal mais grave ou não? Sim, se aplica, está lá, gabarito D. A lei nova mais gravosa deverá ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é crime permanente. Está aqui o gabarito. Sequestro é exemplo de crime permanente. Então, antes da permanência, a lei penal entrou em vigor, mesmo que seja mais grave, será aplicada. Tá bom? Vamos mais aí resolver mais questões. No caso de crimes continuados, aplica-se a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade, haja vista se tratar de ficção jurídica. Veja, a gente aplica a lei penal mais severa se ela entrar em vigor antes da cessação da continuidade, antes de ser concluído o crime continuado, antes do fim do crime continuado. Então não é depois, é antes, tá certo? De fato, é uma ficção jurídica, ou seja, é uma invenção do direito. Eu já expliquei para vocês. Cada conduta é interpretada como continuação da anterior, de modo que todas as condutas são interpretadas como uma só. Isso é invenção do direito. Na prática, na realidade, isolando o aspecto jurídico, a gente sabe que são vários furtos, mas o direito penal não enxerga dessa forma, ele inventou isso, tá bom? Por razões que não cabem aqui nesse curso, deixa isso para os juristas. Próxima questão, o crime permanente, sim, então essa questão aqui está errada, né? Muito bem. O crime permanente é aquele cujo resultado prolonga-se no tempo, atraindo a aplicação da lei penal vigente ao término do resultado. Aqui tem uma pegadinha, né? Não é o resultado, é a conduta. Existe a conduta e existe o resultado. O resultado como consequência da conduta. O crime permanente, no crime permanente, melhor dizendo, o que se prolonga no tempo não é o resultado, é a conduta. Não fosse esse o problema, o problema do enunciado, a questão estaria correta. É uma pegadinha, é uma pegadinha. Às vezes o concurseiro está cansado na hora da prova, passa desapercebido, ou então dormiu muito mal na noite anterior, foi para a prova cansado, estava com a atenção prejudicada e vinha uma questão boba dessa e o aluno perde ponto por besteira. Mas é por isso que você está aqui, tá certo? É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, para deixar você afiado. Muito bem, temos aqui uma questão com um texto enorme. Eu vou simplificar isso aqui para você. Veja, a gente teve aqui uma conduta que começou no dia 8/11 e ela se estendeu até 11/11. Então começou aqui no dia 8/11 e se estendeu até 11/11. Aí a questão falou que durante a ocorrência desse crime, certo? Houve aqui, entrou em vigor uma lei penal mais grave, no dia 9. E aí qual é o comando da questão? Olha, caso nova lei penal tenha entrado em vigor em 9/11, alterando a pena do crime praticado por Almir, ela será aplicada ainda que prejudique o réu de alguma forma. Então, o comentário está correto. A conduta delitiva teve início em 8/11, foi até 11/11, e a lei penal mais grave entrou em 9/11. Veja, estamos aqui diante de um crime. Vamos analisar aqui a conduta. Almir, visando conseguir dinheiro para comprar carnes e bebidas, utilizou arma de fogo para restringir a liberdade. Isso aqui é crime permanente, tá certo? Então a conduta iniciou em 8/11 e foi até 11/11, entrou em vigor a lei antes da cessação da permanência, aplica a lei penal mais grave. Bom, visto isso, vamos lá para o outro tópico que é a analogia no direito penal. Pessoal, analogia é fácil. Eu não sei porque alguns fazem tanta confusão. Veja, é fácil. Analogia é integrar a lei. O que é integrar? Integrar é preencher um buraco que tem na lei, certo? No direito, no conjunto de normas que se aplicam à sociedade. Então,
Por que que existe esse buraco? Por que que existe essa lacuna na lei? Porque o legislador não tem bola de cristal, ele não consegue se antecipar a todas as situações possíveis. A combinação de situações que podem acontecer na vida humana são infinitas. Então, naturalmente, o legislador não consegue se antecipar a algumas situações, até porque no momento em que ele estava elaborando a lei, aquela situação era imprevista. Então aquela lei já sai do legislativo com deficiência, parca, com buracos, com lacunas, ou seja, existirão casos para os quais não existe lei. Não existe lei regulamentando. E aí o que acontece? Um caso desse chega na mão do juiz, o juiz não vai poder dispensar as partes, não tem lei para esse caso, eu não vou julgar esse caso, não. Não é bem assim. O juiz vai recorrer a técnicas de integração de lei, técnicas de preenchimento de lacuna. Uma dessas técnicas é a analogia. Então o que é que o juiz vai dizer? Olha, vou procurar um caso análogo, ou seja, uma situação semelhante prevista em lei e vou aplicar a esse caso aqui. Então, para o teu caso, para esse caso que você está me trazendo, não tem lei, mas eu vou procurar uma lei que regulamente uma situação semelhante. Vou pegar essa lei, vou aplicar aqui e vou resolver. Pronto, isso é analogia. Existem duas espécies de analogia. A analogia malam partem, ou seja, em prejuízo do réu, é uma analogia que, se aplicada à situação do réu, fica pior. Mas temos também uma analogia Bonaparte, ou seja, uma analogia que, se a gente for aplicar, se o juiz for aplicar, a situação é favorável ao réu. O que é que nós temos aqui? A analogia no direito penal somente é admitida de maneira excepcional se for para favorecer o acusado. Está prejudicando, não se aplica. Beleza? Agora, se for para favorecer, se aplica. Eu trouxe aqui exemplos para isso fixar na sua cabeça, para você nunca mais esquecer, deixar você pronto para a sua prova. Veja aqui, a gente tem uma lei que prevê um aumento de pena no caso de homicídio culposo, quando a gente não tem licença para dirigir. Então o cara lá está dirigindo sem habilitação e por culpa acaba aí assassinando um indivíduo, homicídio culposo. E a lei diz, olha, tem uma lei que diz o seguinte, estava sem dirigir, beleza, então vamos aumentar a pena. Maravilha. Mas tivemos um caso concreto em que houve um homicídio culposo na direção de um veículo. O agente tinha carteira de habilitação, só que estava vencida. Não existe lei prevendo isso. E no direito penal, a previsão legal é essencial, é fundamental. É um direito constitucional. Não foi isso que você aprendeu? O que é que diz a Constituição? Não há pena, não há crime sem lei que o defina. Não foi isso que você aprendeu? Não há crime sem lei, não há pena sem lei. Então, há a necessidade de reserva legal no direito penal. A conduta deve estar prevista em norma penal. A lei prevê que o agente não tem habilitação. A lei não diz nada para o caso de um agente que tem habilitação, só que a habilitação está vencida. Se a gente for aplicar uma lei semelhante, a situação do réu será desfavorecida, ou seja, o réu será desfavorecido, melhor dizendo. Porque vai aplicar o aumento de pena. Mas o que é que o advogado desse réu vai dizer? Olha, não tem lei, então a gente não vai poder aplicar analogia para prejudicar aqui o meu cliente. Certo? Então, o aumento de pena não vai ser aplicado porque não se admite analogia em prejuízo do réu. Vamos para um exemplo de analogia favorável ao réu. O cônjuge abre a carteira e subtrai, entre aspas, R$100, R$200, qualquer quantia. E aí? Vai aplicar a pena? Esse cara vai sofrer a pena? O Código Penal diz que não, porque
durante a constância da sociedade conjugal. Então está lá um cônjuge pegando dinheiro da carteira do outro. Isso aí é isento de pena. Beleza? O Código Penal não diz nada sobre união estável. O que se tem aqui é sociedade conjugal, ou seja, na constância do casamento, na constância da sociedade conjugal nos termos da lei civil. O Código Penal não diz nada sobre companheiro, companheira, união estável. Então, se chegar aí um marido, um ex-marido, reclamando, fulana, enquanto eu estava com ela, minha companheira, união estável, abriu minha carteira, tirou R$500 e eu quero que ela pague por isso. O juiz vai aplicar a analogia em benefício da acusada. Tem uma lei que diz que o cônjuge pode pegar. Beleza, tu não é cônjuge, tu é companheiro, mas essa lei é semelhante, se aplica ao caso, isso aqui é analogia em benefício do réu. Então, ela não sofrerá a penalidade de um crime contra o patrimônio, por exemplo. Com algumas questões, a gente fixa isso ainda mais. Vamos lá, vamos ver como cai em prova. A analogia, cuja utilização é vedada no direito penal, constitui método de integração do ordenamento jurídico. Veja, aqui é pegadinha, a CESP gosta de pegadinha. Às vezes o enunciado parece perfeito, mas está errado. Então veja, a analogia, de um modo geral, ela não é vedada, certo? Ela só é vedada se o quê? Se for em prejuízo do acusado. Então a gente viu que tem duas espécies de analogia. Se for em benefício, ela não é vedada, por isso a questão está errada. Mais uma. A norma penal deve ser instituída, por lei, em sentido estrito. Você aprendeu lá, princípio da legalidade no direito penal. Por isso é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal. Está errado. A analogia somente é proibida se for para prejudicar o acusado. Próxima questão. O emprego da analogia em bona parte, essa aqui sim. Não é admitido no direito penal. A bona parte é sim admitido, tá bom? Então a questão está errada. O emprego da analogia em bona parte, ou seja, em benefício do réu, é permitido sim no direito penal. Próximo tópico, tempo e lugar do crime. O que foi que você aprendeu? Para o tempo do crime, a gente aplica a teoria da atividade. Correto? Então, para o tempo do crime, a gente aplica a teoria da atividade. A minha caneta não está pegando. Deixa eu tentar novamente. Para o tempo do crime, a gente aplica a teoria da atividade. Para o lugar do crime, a gente aplica a teoria da ubiquidade. Você aprendeu isso no seu cursinho aí de Direito Penal. Então, o que é que diz a teoria da atividade? O crime é praticado no momento da conduta, não interessa o resultado. Fulano tinha 17 anos, quando praticou uma conduta, disparou tiros de arma de fogo contra a vítima veio falecer quando ele já tinha 18 anos, quando o agente já tinha 18 anos. Esse agente vai responder nos termos do direito penal? Não, porque a conduta, o momento do crime se deu quando ele tinha 17 anos, era menor de idade. A gente vai ver uma questão que cobra exatamente isso. Então, tempo do crime, teoria da atividade, no momento da conduta, não interessa o momento do resultado. Em relação ao lugar do crime, interessa sim o momento do resultado. Artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a conduta, não é verdade? Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado é relevante para determinar o lugar do crime. Certo? Considera tanto o lugar da conduta quanto do resultado da teoria da ubiquidade. Isso você aprendeu, é um assunto fácil, mas que cai bastante, por isso que a gente está vendo isso. Vamos ver uma questão. Insatisfeito com uma disputa em um jogo de futebol, o Ares tinha 17 anos e 11 meses e aguardava a saída de Príapo, de um cursinho, efetuando contra Príapo 5 disparos com revólver. Tendo alvejado seu alvo sem munição, Ares deixa o local. Vamos lá. A vítima é socorrida
e permanece internado aí, ó, por 2 meses, quando então vem a óbito. 2 meses depois, ou seja, o agente já era maior de idade. Em razão exclusiva dos ferimentos. Bom, de acordo com o Código Penal, o que a gente tem? O agente, gabarito não responderá por crime em razão da teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o resultado. Ou seja, não interessa o momento em que a vítima veio a falecer. O que interessa é o momento da conduta. E, durante a conduta, o indivíduo era menor de idade, o agente era menor. Ele não vai responder pelo crime, ele não vai responder nos termos do direito penal, ele é considerado adolescente. Menor de idade, portanto. Mais uma questão aqui, ó. 10 de novembro de 2022, município de Serra, Espírito Santo. O João, com o objetivo de matar Caio, efetuou 3 disparos de arma de fogo contra Caio. O Caio foi atingido no braço, na barriga, fugiu, momento em que foi socorrido, Em razão da gravidade, Caio foi transferido para um hospital de referência no município de Vitória do Espírito Santo, outro local. Então, o crime aconteceu, a conduta, em Serra do Espírito Santo, depois o cara foi transferido para Vitória do Espírito Santo e lá faleceu. Uma semana após os fatos, no dia 17. Então a conduta se deu no dia 10 de novembro, o indivíduo faleceu em outro município no dia 17. À luz do Código Penal, conclui-se quanto ao tempo e ao lugar do crime que o homicídio foi praticado. Eu já trouxe aqui o gabarito da questão. Veja, no momento da ação, é dia 10 de novembro, é o momento do crime, teoria da atividade. Agora, em relação ao lugar do crime, tanto faz Serra do Espírito Santo e Vitória do Espírito Santo. Os dois locais, os dois municípios, são considerados como lugar do crime, porque para o lugar do crime a gente adota a teoria da ubiquidade. Maravilha. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Questão Sebrasp, em relação ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da lugar do crime, teoria da ubiquidade. Gabarito D. Próxima questão. Para fins de valoração do lugar do crime, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, sem sombra de dúvida. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, dispensa comentários, né? Eu acredito que você está entendendo, esse assunto é fácil. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias da... Olha, tempo foi atividade, lugar do crime, ubiquidade, gabarito C. Maravilha. Você vai ficar prontinho aí para a sua prova. Temos ainda mais 2 questões. Vamos lá. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Mera transcrição do artigo 6º do Código Penal. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime tanto no lugar da conduta quanto no lugar do resultado. Última questão, o Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da conduta, ação ou omissão. E o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Está errada, você sabe, lugar do crime, local do crime, é tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado. Teoria da ubiquidade, mais uma questão da Sebrasp, gabarito errado. Maravilha, maravilha. Se você sentiu alguma dificuldade, entre em contato comigo. Muito provavelmente você vai encontrar esse tipo de questão na sua prova, não tenha dúvida disso. Você está no melhor local, ou melhor, você está no melhor lugar para ficar pronto para essa prova aí do seu concurso, tá bom? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.